e domínio nos céus, na terra e embaixo da terra. E qualquer saída no mundo espiritual que não seja em nome de Jesus Cristo, que não seja por ele e na autoridade dele, por permissão dele, através de um arrebatamento, não é lícita. Tudo é por ele, é ele que faz. Ele que dá os dons, ele que se quiser arrebata, se quiser leva nas dimensões espirituais, é ele. E se você não consegue digerir cativeiros espirituais, o que será se nós falarmos de dimensões espirituais? Por isso que eu estou falando, querido, esse é o seu momento de parar, sair ou continuar e avançar. Querer sair da zona de conforto. Porque Jesus está voltando. Nós precisamos estar firmes, nós precisamos de conhecimento, e eu louvo o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por existir ainda um remanescente que está espalhado por todo o globo terrestre, que passa conteúdos para alertar o povo do Senhor, para despertar o povo a restaurar a sua identidade em Cristo, para despertar o povo, porque, como nós costumamos dizer, nós não somos os oprimidos, nós é que somos os opressores, em nome de Jesus Cristo, porque foi ele que nos ortogou. Então, para você identificar se há um cativeiro ali, observe as repetições dentro de uma família. Observe as repetições, até mesmo na sua vida. Desde que você era adolescente, desde que você cresceu, veio crescendo, na sua juventude, se você ainda é um jovem, agora na sua maturidade, ciclos repetitivos na sua vida. Sempre acontece aquilo. Há pessoas que sempre acontece aquilo com a família dela, até mesmo no mês determinado. Então, observe, porque isso pode ser um cativeiro no mundo espiritual. Segunda chave. Se você quiser, depois você volta o vídeo e acompanha com calma. Segunda chave. Para que você reconheça se há um cativeiro espiritual, ou na sua vida, ou na sua família, ou com alguém que você mais próximo de você, um amigo, um irmão, não sei. Mas a segunda chave é essa característica. Um cativeiro tem um tempo prolongado, às vezes anos e anos. Se há um cativeiro ali, a pessoa não sai daquela estagnação. Não só um mês, não só 2 meses. A pessoa passa anos. E tem mais, dá um nome errado para aquilo que ela está vivendo. Aí aceita Jesus. Irmãos, vocês me perdoem em nome de Jesus Cristo. Mas eu passei muito tempo calada, sabe? E se o Senhor me der, eu vou entregar. Chega no ponto da sua vida, meu querido, que o Senhor vai te dar autoridade. Para isso você precisa ter intimidade. E se você não tem essa autoridade, eu peço ao Senhor que você tenha em nome de Jesus Cristo. Porque se Ele mandar você falar, você fala. Se Ele mandar você calar, você cala. Porque é tudo para Ele, no nome dEle. Ele tem pressa, Ele está voltando. Se você é profeta, profetiza. Se você é um homem, uma mulher de Deus, ou você é uma pessoa que está querendo conhecer, realmente, um cativeiro, ele tem um tempo prolongado. A pessoa está sempre naquela situação. Aí, dentro de determinados locais, falam que ela está com prova, é prova que ela está passando, é moenda, é funil. Qualquer semelhança é mera coincidência. Passa um ano, a pessoa está no funil. Passa um ano, a pessoa está na moenda. Passa um ano, a pessoa está sendo provada. Que prova é essa? 3 anos a pessoa está sendo provada. Ou o homem ou a mulher de Deus nunca sai dessa prova. Querido, se já passou tanto tempo, isso não é prova. Isso é cativeiro espiritual. Isso é uma prisão espiritual, ou seja, você na tua caminhada com Cristo, desde que aceitou Ele, pulou etapa. Tá faltando coisa aí para ser liberto. Tá passando, faltou alguma coisa aí para te livrar dessa ferida de alma. Tá faltando aí fechar legalidade. Tá faltando aí fechar brecha. Tem uma maldição hereditária de repente na família.
ou então foi consagrada, ou por pai, por mãe, quando era pequena, a determinado tipo de entidade, tem alguma coisa aí. Aí você vem para dentro do corpo de Cristo, mas não consegue vencer. Passa anos, está ali naquele ciclo vicioso que se repete. E a pessoa não entende, aí começa a questionar, mas eu vou para a igreja, mas eu leio Bíblia. Você está preso dentro de um cativeiro e não sabe. Infelizmente, isso não é ensinado em todos os lugares. Quiséramos, a nós, né, que já estamos despertos, que fosse. Porque eu vou falar de coração, irmãos. Assim como eu fui restaurada, e eu já falei isso no outro vídeo, eu já fui religiosa. Já usei saia lá no pé e coque. Estou falando de mim, da minha vida. Da minha vida eu posso falar. E não era liberta. E já subia em púlpito. E me dava uma oportunidade e até pregava. Mas estava presa em cativeiro. Oh, irmã, que coragem. Eu falei, ué, se pôs o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E eu louvo o nome do Senhor porque um dia, na minha cozinha desesperada, vestida com cara de crente, com roupa de crente, com jeito de crente. Mas precisava de libertação. E assim tem muitos dentro da casa de Deus que precisa de libertação ainda. E se você for falar, se dói, tá? Não aceita, não. Aceita que dói menos. Desse jeito. Eu louvo o nome do Senhor porque, passando no Instagram, há quase 3 anos atrás, eu vi uma pessoa, era uma pastora, pequenininha, parecia sensível, franzina, repreendendo demônios. Eu olhei, passei aquele vídeo, eu achei aquilo interessante. Em nome de Jesus, eu te dou uma ordem no mundo espiritual. Eu falei, gente, que autoridade. Graças a Deus que o Senhor não deixou que eu olhasse com um olhar crítico, porque nós somos muito críticos. Às vezes nós nos achamos os donos da verdade. Mas isso é dentro daquela rédea que põe no nosso olho, que a gente não consegue enxergar. A gente acha que a gente é o super crente, o alecrim dourado, a Xena, o Thor da fé. E não é dessa maneira. Porque eu olhei para mim e vi que aparentemente eu parecia crente. No meu jeito eu parecia crente. Usava a Bíblia de crente, subia no púlpito de crente, mas precisava de libertação, precisava de restauração. Tinha alguma coisa ainda em mim que precisava ser liberta. E eu agradeço o nome do Senhor, porque aquela pastora, hoje em dia é a apóstola Larissa Argolo. E aquele vídeo mudou a minha vida. Porque eu conhecia a Jesus de ouvir falar, irmã, dentro da igreja. Mas hoje eu o vejo com os meus olhos. Porque a partir do momento que eu acreditei naquela autoridade, que ela realmente poderia ser dada, eu pedi a Deus, Senhor, dobrei meu joelho. Se o que eu estou vendo aqui não é o que eu sou ensinada. A gente é ensinada a ver um Deus distante, longe, que você não tem nem coragem de chamar ele de Aba, quiçá de papai. Não, isso aí é falta de respeito com Deus. Aí bota Deus tão distante, tão distante. Ele é um Deus de relacionamento. Quando Judas veio com os soldados romanos para prender Jesus, teve que beijar no rosto. Você sabe por quê, crente? Porque ele estava vestido como os outros. Ele era igual aos outros. Não fazia acepção de pessoa. E se pôs como irmão mais velho. Se você gosta de palavra, você sabe disso. Nos ensinou os discípulos a orar. Quando orares, falais assim, Pai nosso. Ou seja, o pai dele, ele compartilhou conosco. Deu para nós também. Paternidade do pai dele. Pai nosso que estás no céu. O irmão mais velho, nosso Jesus Cristo. E nós aqui se achando tão autossuficientes, tão carentes, precisando de libertação. Eu estou falando por mim, do meu testemunho eu posso falar. Quem somos nós para impor juízo de valor em cima de alguém? Por aparência, pela maneira dela falar. Eu já fui assim também, porque eu achava que era dessa maneira. Porque nós somos ensinados em alguns lugares a ser assim. E vai seguindo um ciclo vicioso. A mãe ensina a filha a ser assim.
A filha ensina a neta a ser assim. E isso causa divisão, um cataclisma entre o povo de Deus. Aí o povo não se une. Mas eu agradeço ao Senhor que tem levantado essa geração do avivamento, que é unida em prol do reino e pelo reino e tem visão de águia. E naquele dia, eu passei a consumir o conteúdo da apóstola Larissa. Chorei horrores, porque eu precisava de libertação e eu criei. Eu achei lindo aquela autoridade espiritual. E eu falei para o Senhor, Senhor, se o Senhor é esse Deus tão pessoal, que eu estou vendo, e uma coisa que ela disse no começo, não sei se foi em 2022, gente, contra frutos não há argumentos. Tem gente que acha que eu sou ousada com a minha autoridade no mundo espiritual, mas eu já jejuei tantos dias, eu falei, meu Deus, eu estou fazendo tudo errado. Não é possível. Se é verdade o que ela está falando, eu estou errada. E eu realmente estava errada. Eu achava que 12 horas era jejum. Irmãos, eu precisei parar para fazer essa pausa, porque quem controla as minhas lives e o meu conteúdo e as minhas playlists é o Espírito Santo. Se ele mandar falar, hoje em dia eu falo. Porque é para ele, por ele e em prol dele. A ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. E em nome de Jesus Cristo, eu precisei de libertação com nome de crente, com bolsa de crente, com sapato de crente, com Bíblia de crente. E eu louvo o nome do Senhor, que eu fui liberta através desses conteúdos. E depois eu os conheci pessoalmente. E cheguei até aqui. Humildemente, em nome de Jesus Cristo. O Senhor nos dá autoridade no mundo espiritual. E eu pedi ao Senhor que me desse aquela autoridade se fosse da vontade dele. E ele me deu. E quem sou eu para não exercê-la? Em nome de Jesus. E eu peço ao Senhor que ele também te dê autoridade no mundo espiritual. E que se você já tem, ele aumente. Porque a obra do Senhor é carente de pessoas que saibam quem são. Algo que eu aprendi nessa época. Você tem que saber quem você é e aonde você quer chegar. E principalmente o que você não quer mais para a sua vida. Amém, queridos? Então, a segunda chave para você reconhecer um cativeiro espiritual é que é a coisa prolongada. É algo que está acontecendo na vida da pessoa que nunca cessa, que você encontra com a pessoa na rua, ela diz que está passando por prova, tá? Porque ensinam ela a falar que aquilo é prova. Ô, irmã, e aí, como é que você tá? Passou um ano. Ah, irmã, ainda sabe como é que é, né? Eu ainda tô tendo daquela prova, né? Daquele deserto. Eu falei, mas irmã, isso foi um ano atrás. Aí encontra com a irmã 2 anos, ou irmão, é só uma suposição. 2 anos, 3 anos depois a pessoa tá do mesmo jeito. O negócio não acaba. Gente, que Deus é isso que a pessoa está 3 anos, aí fala que é falta de fé. Gente, não é, gente, é cativeiro espiritual. Então, essa é mais uma chave para você reconhecer em você ou em alguém que você ama, um amigo, uma pessoa que você quer ajudar. E, por favor, em nome de Jesus Cristo, é para que o reino avance. Da mesma forma que hoje em dia eu tenho liberdade em Cristo, eu tenho liberdade para ser filha, eu tenho liberdade com o meu Abba para falar com ele pessoalmente com intimidade, porque ele é meu papai. Quem tem problema com o pai, teve problema com o pai na infância, não consegue ver Deus como papai. Acha que ele está tão distante, tão distante. Mas ele não está da mesma forma que eu falo com o Senhor assim, que o povo fala com o Senhor assim, que já está dentro, né, dessa grade, dessa intimidade com Cristo, dessa ousadia no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e tudo em nome dele. Que ele também possa dar isso a ti. Peça, deseje isso, porque eu desejei. E também jejuei. 1 ano de jejum sem parar, sem falhar. E com o tempo isso passa a ser o normal na sua vida. Hoje em dia, eu acho estranho, você acha estranho quando você está comendo. E que você também consiga alcançar essa plenitude espiritual. Outra característica para você identificar se é ou não um cativeiro espiritual, e agora nós sabemos que um cativeiro é uma prisão. Algo que está prendendo a pessoa ali. E não é uma coisa rápida, é muito tempo, a pessoa passando por aquilo muito tempo. Prisões emocionais ou mentais. Que isso, irmão? Prisões emocionais ou mentais? Traumas, vícios. A pessoa está traumatizada. A pessoa tem vícios, não sai daquilo. Aquilo ali já virou uma prisão. Aquele trauma já aprisionou a pessoa.
Aquele vício já aprisionou a pessoa. E muitas das vezes aquela tristeza que já aprisionou a pessoa ali, ó, há muito tempo, a pessoa nunca tá feliz, a pessoa sempre tá mal. E não tem culpa porque não sabe, gente. A verdade liberta. E Jesus Cristo é a verdade. O conhecimento é libertador. Meu povo perece por falta de conhecimento. Porque se você conhecer a verdade do mundo espiritual, a realidade de batalha espiritual, você é livre. E incutem na cabeça das pessoas que elas têm que ter medo. E a partir do momento que elas são dominadas pelo medo, e o medo é um espírito, você que chegou aí agora, de repente, nós temos não em playlist, mas em lives, repreendendo o espírito de medo. O medo é um espírito. Eu repreendi o medo da minha vida em nome de Jesus Cristo. Você tem autoridade no mundo espiritual para repreender na sua vida também em nome de Jesus. Repreenda o medo que engessa, te impede de avançar. Amém? A outra característica para você reconhecer se o que acontece com você é um cativeiro espiritual, é estagnação espiritual ou ministerial. Paralisação. Nunca vai para frente. Sempre está naquela estação. Ficou ali, permanece ali, sentado no banco ali. 1 mês, 1 ano, 2 anos. A pessoa fica com o ministério ou com uma vida espiritual estagnada. Não sai do lugar. Obviamente, aquele que ora pouco vai receber pouco. Ora muito, vai ver o muito de Deus. Ora nada, não tem poder nenhum. Já dizia minha avó, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Depende também da vida espiritual, da vida que a pessoa, da intimidade que a pessoa tem com Deus. E a quarta característica, para que você identifique se há uma prisão ou um cativeiro espiritual na sua vida ou em outrem ou alguém que é querido para você, que você fica triste por ver a pessoa nessa situação, são ataques recorrentes que não cessam com jejum e com oração. Que é isso, irmão? O que você está falando? Porque sempre tem. Ai, Jesus, misericórdia, sempre tem. Ataques recorrentes. A pessoa é uma pessoa que jejua, é uma pessoa que ora, mas ela observa que depois que passa um tempo, volta de novo aquele ataque recorrente. De novo, a pessoa de novo fica naquele ciclo vicioso. Ora, até jejua, mas de novo sofre um ataque recorrente em determinada área da vida dela. Mas eu sou uma pessoa que ora, sou uma pessoa que jejua. Por que isso acontece comigo? Aí a pessoa começa a duvidar da sua identidade espiritual, começa a duvidar de que Deus responde ela. Você deve conhecer gente assim, não é possível. Tem muitos irmãos que pedem oração, né? Ah, fulano, ora por mim, estou passando assim, assim, assim. Por que não resolve? O nome de Jesus é poder. O sangue de Jesus é poder para nos salvar. Só que ela sofre ataques recorrentes porque ela ainda está dentro de um cativeiro espiritual que pode ter sido aberto por conta de uma legalidade que ela tenha dado no passado e que não foi resolvido por conta de uma brecha no mundo espiritual. Vou dar um exemplo, seja ele qualquer que vier na minha mente. A pessoa, perdão, mora com alguém, aí vai para a igreja. Não casou ainda, porque diante de Deus nós temos que estar casados. É uma pessoa temente, é uma pessoa que ora, é uma pessoa que jejua, mas ela precisava estar casada. Então, enquanto ela não casa, ela está com legalidade aberta, querido. Simples assim. É uma pessoa boa, é uma pessoa querida, de repente canta ou ora, mas o diabo é podre. O diabo é sujo. Ele vai usar o fato de que a Bíblia manda casar para jogar na cara que ela está em fornicação, porque mora sem casar, para que haja ataques recorrentes. É sobre isso. Ah, meu Deus, e o que ela precisa fazer? Casar. É desse jeito. E isso, vários outros
tipos de exemplos poderiam ser dados. Entende? É dessa forma. Base bíblica. Como podem ser os cativeiros? Nós vamos entrar nesse tema agora. Cativeiro coletivo. Existe o cativeiro coletivo e o cativeiro individual. E eu quero deixar bem claro, em nome de Jesus Cristo, que todo este conteúdo está baseado na palavra de Deus. Já dizia um certo pastor: texto sem contexto é pretexto para heresia. Então, nós estaremos aqui agora, entrando de fato de verdade, dentro do conteúdo, contextuação bíblica. Estávamos dentro de uma introdução. Amém? Cativeiro coletivo, para quem vai voltar para fazer as suas anotações. Primeiro, cativeiro coletivo. Exemplo. Isto está em Êxodo, capítulo 1, versículo 13 a 14. Assim, os egípcios fizeram servir os filhos de Israel com dureza. E lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e tijolo, e com todo o serviço do campo. Irmãos, este é um exemplo de cativeiro geracional e estrutural.